eu tinha uma coisa que eu sempre disse às pessoas, que eu tinha uma grande vantagem. Eu não tinha boia de salvação. O que acontece hoje muito nos jovens empreendedores é que são muito bons ou em programar, são muito bons em marketing, assim, e que se não correr bem, rapidamente abandonam e voltam ao mercado de trabalho. Eu não queria voltar para o Jumbo, eu não queria voltar para trabalhar, né? Então eu tinha uma opção, que era conseguir, não havia plano B, e sobretudo não queria voltar para a França, por isso eu disse, isto não há maneira de sair daqui sem isto estar a funcionar. Nós não só sentimos ameaçados, como perdemos muito dinheiro. Não vamos estar aqui a inventar histórias, mas nós tínhamos lançado o Quanto Custa Brasil e o Quanto Custa Espanha. E eu lembro-me muito bem que em setembro de 2011, até o responsável do Brasil manda-me mensagem dizer, olha, há um problema no site. Eu, porquê? Abre o site? Não, o site está a funcionar perfeitamente. Diz, não, o Analytics está aqui quase sem tráfego. Então, ou o site não abre ou há um problema no Analytics. E basicamente o Google, naquele momento, lançou o Google Shopping naqueles países. Portugal ainda não tinha, porque o tamanho faz sempre chega mais tarde, né? E basicamente na pesquisa orgânica, quando as pessoas pesquisavam um produto, assim, perdemos de um dia para o outro 90% a 95% do nosso tráfego. O Quanto Custa teve sempre uma política que é, não há desconto para ninguém. Nós temos um tarifário. Tu queres? Bem-vindo, vamos que acrescentamos. Exatamente. Se achas que é muito caro, percebemos também. Se não é para ti, percebemos também. Não há contrato de fidelidade no Quanto Custa. Uma loja que pode parar amanhã de manhã. Não há aquela coisa que tens de ficar 6 meses, um ano, assim. Isso significa acreditar mesmo no produto. Se dá dinheiro para ti, fica. Se não dá, é que pode funcionar para a loja A e não funcionar para a loja B. Claro. Localização, posicionamento, produtos. Olá, eu sou Daniel Gomes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rumo Podcast by One. O podcast tem como missão de transformar a visão do que é o caminho para o sucesso e todas as aprendizagens que os nossos convidados nos trazem. Hoje tenho comigo o Paulo Pimenta. Bem-vindo, Paulo. Bom dia. O Paulo é cofundador do Quanto Custa, empresa da qual foi CEO por mais de 20 anos, o primeiro comparador de preço em Portugal, e acho que o nome é autoexplicativo, toda a gente já ouviu falar. Ao longo da sua trajetória, ajudou a transformar a forma como os portugueses compram online, acompanhado de perto de uma evolução do e-commerce e das necessidades dos consumidores. Disse-se movido pela curiosidade, pelo espírito empreendedor e pelo gosto de criar projetos digitais que façam a diferença e tragam um impacto real no mercado e na vida das pessoas. Paulo, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite e a proposta. É sempre interessante partilhar um bocadinho a história do Quanto Custa e também do meu percurso. Ótimo, já estamos aqui à conversa antes da gravação, já continuamos, portanto vamos a isso. Estamos a voltar. Começo sempre aqui, Paulo, por uma pergunta que é um bocadinho clichê, mas que nos ajuda a fazer aqui um enquadramento, é como é que surge no teu percurso o Quanto Custa e o mundo do empreendedorismo, de forma geral, que não começou com o Quanto Custa, segundo já ouvi dizer. Exatamente. Basicamente eu não tinha pensado ser empreendedor. Sabes que eu nasci em França, de pais portugueses, e nunca fui grande aluno na escola, não sentia que não era para mim, não tinha um objetivo concreto, tipo ser advogado, ser isto ou aquilo, então nunca me esforcei bastante. Cheguei aos 18 anos, era preciso fazer qualquer coisa na vida, né? Possivelmente, exatamente. E então aproveitei e fui trabalhar para o Jumbo, então assim, na França, o Auchan, até que é o Auchan. Então simplesmente trabalhar para lá e comecei a minha carreira profissional basicamente num centro comercial. Cresci, evoluí de setores em setores, fui para a área informática, que era a área que eu estava vendedor informática, depois consegui ir para serviço após venda, que era técnico informático. Estava muito bem, estava super tranquilo, realmente não é um trabalho muito relaxado. Então, que um dia um amigo meu, o meu melhor amigo, diz-me assim, olha, nós jogávamos futebol e tínhamos um patrocinador, que era um bar da zona, diz, olha, o gajo está a vender o bar, não queres pegar aquilo comigo? Eu, estás maluco, não sabemos nada disso, não conhecemos. E ficou assim, disse que não. Mas ficou aqui a ideia na cabeça, porque o meu trabalho era demasiado calmo e tranquilo. Okay? Ganhava bem, mas era muito calmo e tranquilo. E indiretamente ficou o bichinho da proposta dele. Passado umas semanas eu falei com ele e disse, olha, ele ainda está a vender. Vamos lá isso. Começámos a falar e então começou aí a minha parte empresarial, para ser empreendedor. Não um projeto que eu criei de raiz, porque era retomar uma atividade, mas foi assim que eu aprendi a fazer muitas coisas e que eu fiz os meus maiores erros da vida, né? Como qualquer empreendedor, acho que negociei muito mal o valor com os fornecedores, as contratações, o sítio não era o ideal para nós. Foram 2 anos de aprendizagem, onde eu perdi tudo que eu tinha a perder,
basicamente. Financeiramente, inclusive? Tudo. Não ganhava dinheiro, tinha minhas poupanças, foi muito complicado, mas foi uma super aprendizagem. Até que ao fim de 2 anos, um bocadinho cansado disso, e quis voltar à minha área de amor, mas chama assim, que é a informática, e decidi vir para Portugal, porque era aquela coisa de, vamos ver se em Portugal não é melhor, aqui havia aquela ideia de é sol, é boa vida, essas coisas todas do verão, né? E disse, se calhar é um país que está menos desenvolvido que a França em termos de tecnológico, eu vou trazer alguns conhecimentos, alguns contactos e vou abrir uma loja de informática aqui. E foi aí que começou quase a nascer o Quanto Custa por acaso, porque a primeira pergunta que eu fiz aos meus amigos e familiares aqui, que é qual é o comparador de preço que vocês utilizam, que eu queria analisar a minha futura concorrência de loja de informática. Sim. E disseram-me, mas não existe nada disso. Eu, ok, mas a mesma coisa, ficou aqui, não existe, continuei a desenvolver o projeto da loja de informática, até que disse, calhar, que isto faz sentido analisar isso do comparador de preço, porque era algo que funcionava muito bem em França, já usava desde 99, e foi assim que então começou a ideia com os meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos mais novos que estavam aqui comigo em Portugal. Começamos a pensar no projeto, e acho que o empurrãozinho foi mesmo em fevereiro de 2004, um mês depois de ter chegado a Portugal, onde o Kelku, que era o nosso comparador de preço de referência em França, foi comprado pela EU 470 milhões de euros. A gente disse, ok, não sabemos como é que funciona, não sabemos como se ganha dinheiro, mas dá dinheiro. Se alguém mete 470 milhões de euros, que se ganha dinheiro. Então vamos analisar um bocadinho melhor, mais a fundo. 470 milhões de euros há 21 anos atrás era muito diferente do que é hoje em dia. Exatamente. Hoje em dia seria uma empresa que vale tipo 10 mil milhões, uma coisa assim, era gigante. Sim. Ainda mais que também era naquele momento da bolha de informática. Sim. Qualquer .com ou coisa assim valia, mesmo sem referência. Mas eu era uma empresa que faturava bastante. E então nasceu assim Quanto Custa. E basicamente começamos a fazer os 2 projetos em paralelo, continuar a preparar a loja de informática, que chegámos a abrirmos, fechámos poucos meses depois, e o projeto Quanto Custa, e foi assim que nasceu a ideia, basicamente. É engraçado que, primeiro, já não é o primeiro empresário que passa aqui no podcast que tem uma experiência na área da restauração, bares, etc., que não corre bem, certo, e que acaba por levar a outras áreas. Mas também há uma coisa que é muito comum, quando nós falamos na área do empreendedorismo, há uma expressão que é bastante comum, que se ouve e que no teu caso já percebi que não se aplica, que é negócios em part-time, resultados em part-time. Já deves ter ouvido essa expressão. E estou a dizer isto porque na prática o teu negócio começa, de certa forma, em part-time. Mas também é importante nós trazermos isto porque aquela lógica de eu lançar-me de cabeça sem pensar em nada não é para toda a gente, porque é preciso ter uma estrutura familiar, é preciso pagar contas, e sentes que se calhar o ter começado em part-time foi o que permitiu que o projeto pudesse vingar no longo prazo? É o seguinte, eu acho que eu tinha uma vantagem, eu morava em casa familiar, né, dos meus pais, não tinha assim muitos grandes custos, ok? E sobretudo eu tinha uma coisa que eu sempre disse às pessoas, que eu tinha uma grande vantagem. Eu não tinha boia de salvação. O que acontece hoje muito nos jovens empreendedores é que são muito bons ou em programar, são muito bons em marketing, assim, e que se não correr bem, rapidamente abandonam e voltam ao mercado de trabalho. Eu não queria voltar para o Jumbo, eu não queria voltar para trabalhar, né? Então eu tinha uma opção, que era conseguir, não havia plano B, e sobretudo não queria voltar para a França, por isso eu disse, isto não há maneira de sair daqui sem isto estar a funcionar. E depois eu já sabia que ia ser muito complicado, eu já estava pronto, porque também tinha vivido aqueles 2 anos no bar, sem ganhar nada, com muita dificuldade, então já estava pronto para o que ia acontecer. Mas é claro que em part-time, bem que o part-time para o empreendedor é 10 horas, né? Quase. Porque a gente chama o part-time para nós é 10 horas, por isso já era muitas horas de trabalho, era muito complicado, mas como tu disse, também rapidamente a gente percebeu que o nosso futuro estava no Quanto Custa e não tanto na loja de informática. Claro. Por isso... Mas ainda assim, por acaso será um tema que eu queria trazer já de seguida. Eu fui pesquisar até, acho interessante estas coisas e tu percebes que o teu futuro está ali. Mas só para dar aqui algum enquadramento, em 2004, apenas 26% das casas em Portugal tinham internet. Sim. Ao contrário, já agora fazendo um enquadramento que hoje em dia está perto dos 90%. Portanto. Exatamente. E quando tu dizes 26%, ainda havia aquele momento onde pagavas a hora. Sim. Ok? Por isso não era como hoje, onde tu pagas uma mensalidade e usas 10, 50 horas, o que tu quiseres está à vontade. Ali pagavas a hora. Então, não só as pessoas tinham internet,
mas sobretudo elas controlavam e decidiam quando passavam tempo, por isso não passavam horas e horas. Não gastavam, era como os SMS, nós escolhíamos que SMS em queremos, que eram exatamente pagos, isso. Hoje em dia tu mandas as mensagens que tu queres no WhatsApp, antigamente se tinhas direito a 50 SMS ou 100 SMS, escolhias bem. Exatamente, por isso tinhas de ter cuidado, e aquilo é exatamente isso, que havia muito pouca utilização. A nossa maior utilização é durante a semana, quando as pessoas realmente estavam no trabalho, e aí havia um bocadinho mais de margem de manobra, mas ao fim de semana era números muito baixos. Quando é que vocês começaram a perceber? Porque eu já estou a ouvir dizer num outro podcast que os primeiros 2 anos não existiu praticamente faturação, ou nenhuma. Exatamente. Qual foi o clique que vos levou a perceber, ok, isto efetivamente tem não é só um projeto que eu estou aqui a fazer, isto vai ter efetivamente resultados? Começaram a ganhar alguma tração em termos de... Sim, o que normalmente dá motivação e o que te faz acreditar no teu projeto é o feedback que tu tens. Não só o feedback das lojas, que no nosso caso são os nossos clientes, os que nos pagam, né? Que tinham clientes, que tinham vendas e essas situações todas, mas durante 2 anos era totalmente grátis, por isso o único feedback era, sim, funciona. Foi estratégico vosso não cobrar os primeiros 2 anos para ganhar atração. Okay. Não esquecer que em 2005, quando a gente lançou, não havia Google AdWords, não havia Facebook, é pré-história, né? Hoje em dia se calhar estão habituados a isso, mas não havia o modelo de negócio que toda a gente conhece, do Google, do Facebook, do Instagram, assim, não existia nada disso. Quase que foram os compradores que criaram este modelo do custo por clique. E quando tem 3 irmãos jovens sem nome vão falar às lojas, queres pagar por clique, as lojas olham para ti e dizem, tu vais clicar, ou os teus familiares, os teus amigos, então não tens credibilidade nenhuma. Então a única forma que tu tens de os convencer, ao menos de te darem os preços deles, é grátis, não pagam nada. E depois eu vou-vos mostrar que isto é sério e que vai-vos trazer negócio. Foi necessário fazer isso. Onde sentimos é que as visitas começaram a subir, ok? Todos os meses, cada vez mais. Imaginemos que tinhas conhecido quanto custa, descobrias um bom preço, falavas ao teu amigo, ao teu primo, e foi assim que... Porque não havia dinheiro para marketing, era simples, era zero o investimento de marketing, né? Claro. Por isso foi exatamente dessa forma, e a gente sentia que havia atração e o feedback era muito positivo, não só das lojas, que realmente nos diziam, tenho vendido, as pessoas chegam aqui à loja com um print do quanto custa, disseram que viram no quanto custa, e então a gente disse, ok, isto vai chegar lá, só precisamos de mais um bocadinho, para depois conseguir os fazer faturar. Mas acreditamos porque o feedback era bastante positivo. E é o que te motiva também, né? Se tu vês que ninguém não tem tração, o produto pode ser muito bom, pode ser muito cedo, mal feito, há várias razões. Eu costumo dizer uma coisa que é, se nós tivermos volume e qualidade no processo, o resultado será uma consequência. Exatamente. Pode demorar 2 meses, 3 meses ou 6 meses. Sim, exatamente. E vocês aí estavam a conseguir as duas coisas, volume no sentido, ok, começamos a ter acesso, qualidade porque as pessoas estávamos a dar um feedback no sentido, ok, é bom. Exatamente. Vocês percebiam que, usando uma expressão que não é muito portuguesa, mas estava a surgir agora, que há demanda, não é? Que há procura no vosso produto. E foi aí que vocês perceberam, se calhar, que aquilo que era um projeto caseiro, não é? Da garagem, falámos há pouco em off, que poderia escalar. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, sempre de explorar alguém que conseguiu escalar um negócio e desmistificar, que é, vocês no início tinham esta visão de que o quanto custa podia tomar as proporções que tem hoje em dia? Não, eu acho que... vamos fazer o que vamos acontecer. Exatamente, hoje em dia, basicamente já existe quase isso. Uma pessoa cria uma empresa hoje, uma startup, e já fala em unicórnio. Tipo, basicamente como se fosse o objetivo da vida, ser um unicórnio. Ok, eu também quero ganhar dinheiro, mas naquele momento era, vamos aguentar e ver se amanhã ainda está a buscar. O objetivo era quase esse, amanhã temos de estar cá. Por isso, não havia aquela visão para o business plan há 3 anos, essa coisa toda. Era realmente outro mercado, outro mundo. A internet em 2005, 2006, 2007 era completamente diferente de agora. E então o objetivo era mesmo quase continuar para o próximo mês conseguir pagar ao menos o servidor para o site estar live. Online, claro. Tão simples quanto isso. Agora, claro que quando tu vês os números a subir, mas apenas tu começas a acreditar, tu começas a perceber que há futuro, só tens depois de conseguir transformar isso em dinheiro, que é chegar a falar com as lojas e a convencer as lojas a pagar. Foi aí o primeiro maior desafio do concurso, foi realmente esse, passar do modelo gratuito a um modelo freemium, que era um bocadinho uma parte grátis e uma pequena parte a pagar. Porque se a gente não conseguisse fazer essa transição, não havia capital para continuar a investir. Era impossível, claro. Era dinheiro logo. O modelo de publicidade da altura também não era execuível. Rendia só para pagar o servidor, que era 400 e poucos euros, um servidor até em França, e basicamente é o que pagava. As poucas publicidades que a gente tinha ali servia exatamente apenas por isso, havia 0 salários para ninguém. Mas sentimos que ia dar certo
Qual era o volume, não sabemos, e porque depois também houve várias situações ao longo dos anos que nos ajudaram a fazer crescer o quanto custa também. Estás a dizer uma coisa e às vezes estou a ouvir, estou a pensar e coisas que nós ouvimos também e até defendemos enquanto empresa, essa questão do unicórnio que falaste aí agora. Eu acho que agora estou aqui a pensar que se calhar, e vê se concordas, é um dos maiores, é uma antítese que é um dos maiores castradores do empresário. Porquê? O ser unicórnio está muito longe e se calhar tu olhares para o dia da manhã, todos os dias estás, entre aspas, a celebrar uma vitória, o percurso vai fazendo e quando des conta, claro, tens de ter a visão e tens que ter um caminho para lá chegar, quando des conta já estás mais perto. Se estás sempre a olhar para longe e não vais dando esse espaço, e é que se calhar isso que acontece hoje em dia, e nós falamos em off, nos objetivos do podcast é trazer o realismo, toda a gente quer ser unicórnio, ok, mas a verdade é que estatisticamente há 1% das empresas tanto que lá chega. E em Portugal nem tanto. Sim. Agora já temos alguns exemplos, graças a Deus, correram melhor que outros, mas nem todos. Então, se calhar, hoje em dia, um dos problemas que poderá acontecer nas empresas é este facto de estar tudo a olhar muito para a frente e não para aquilo que tem que ser feito no momento e para garantir que há um dia da manhã e não que existe daqui a 10 anos, porque se não houver amanhã não há daqui a 10 anos. Não é? Nós tivemos uma vantagem, hoje em dia parece uma desvantagem para quem se lança agora, mas tivemos uma desvantagem que era impossível levantar capital. Tão simples quanto isso. Não havia fundos de investimento. Hoje em dia é a primeira solução que se pensa. Basicamente há pessoas que nem têm ideia e já estão à procura de fundos. Sim. Okay? Porque há muito dinheiro, através de CIFIDs, através da União Europeia, através do Portugal Ventures, de tudo que tu quiseres. Sim. Há dinheiro quase para tudo e mais alguma coisa. Até às vezes vejo levantamento rondas que eu nem percebo como é que é tanto dinheiro para aquela ideia que já se existe 50, mas melhor para eles, não é? Mas o que eu estou a dizer é que naquele momento não havia nada disso. Por isso, nós não estávamos com sonhos. O único sonho é, como tu disse, a fazer amanhã. Então o nosso foco era mesmo no dia a dia, melhorar o produto. Porque para mim, e disseste há pouco, se tens um bom produto, mais cedo ou mais tarde alguém vai pagar por ele. Sim. Que sejam os clientes, que sejam os utilizadores, que seja quem tu quiseres. Uma aquisição de alguém que vê esse Sim, alguém vai pagar para ter aquele produto, através de publicidade, da forma que tu quiseres. Por isso o nosso foco era como é que a gente continua a melhorar o produto. E foi sempre isso. Hoje em dia, devido a justamente muitos jovens empresários que conseguem levantar capitais, a pressão deles não é tanto no produto. Eles muito rapidamente, eu conheço vários empresários que poucos meses depois de estar lançado já não são ligados ao produto. A única parte deles é financeira. Sim. Estão ali para fazer números, estão ali para fazer reportes, estão ali para falar com investidores, estão ali para encontrar mais investimento daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Basicamente desligam-se completamente do produto. Eu não quero nada disso. Eu sou, para mim, é a parte que eu detesto mais. É necessário hoje em dia, porque a competição é bastante grande, mas o que eu gosto é que há produtos, é olhar para o detalhe, é perceber como é que eu vou fazer que o produto amanhã, o serviço seja melhor que ontem. E é isso que eu gosto de fazer. E naquele momento também só havia isso a fazer. E por isso, naquele momento foi a melhor opção que a gente teve, foi não ter dinheiro. Porque obrigas a ser mais artista, mais engenheiro, mais pirata quase. Claro. Por acaso, há uma coisa que é interessante, porque hoje em dia nós, quando queremos melhorar o nosso produto, nós temos uma capacidade de fazer um chamado benchmarking, né? De analisar a concorrência. Vocês na altura não tinham essa capacidade. O que é que vocês faziam? Faziam muitos inquéritos a clientes? O que é que... Nós fazíamos duas coisas. Olhávamos para os comparadores por esses estrangeiros, porque estavam mais à frente, por isso é sempre boa a tendência. Eles foram para ali, eu tenho sempre aí a humildade de dizer, se aquela empresa que vale 100 vezes o que eu sou, se fez aquilo, é que alguém andou a analisar e estudou. Ao menos estão a arriscar e estão a testar. Então deixa-me estar atento a que eles vão fazer. Às vezes eles faziam marcha atrás e nós também aprendemos com isso. E depois fazíamos exatamente o que estás a dizer. Era inquéritos não só aos nossos utilizadores, que vinham ao quanto custa, a gente fazia inquéritos, quais são as áreas que vocês gostariam de ter, quais são as marcas que a gente não tem, que vocês, lojas que a gente não tinha. Foi assim que a gente via que não tínhamos a Vorta na FNAC, a Rádio Popular naquele momento, porque eles não queriam entrar no quanto custa, porque nós estávamos a divulgar lojas pequenas com preços mais competitivos e eles não queriam estar misturados, mas havia um pedido, então a gente teve que encontrar uma forma de meter esses grandes no quanto custa, né? Mas foi assim a perceber que as pessoas queriam, mesmo se eram lojas mais caras, eles queriam ter a base de referência. Sim. E foi assim que as lojas nos diziam o que é que faltava no serviço, o que é que elas gostariam de ter como informação para gerir o negócio delas e essas situações todas, reportes. Tu tens de estar atento e ouvir, mas para isso tu tens de focar no produto. No produto, sim, na melhoria. Se tu estás focado noutras coisas, ao menos contrata pessoas e mete ali para fazer aquilo. Mas eu acho que é pena hoje em dia os empresários, aqueles que criaram o produto, que tiveram a ideia, cada vez mais se desligarem
do produto e estarem a fazer isso. E houve histórias infelizes de unicórnio, né? Tivemos a maior, que era a Farfetch, onde se calhar a pessoa que criou e fez aquilo desligou-se muito do produto e fazia roadshows para ir buscar fundos e bolsas, assim, e quando infelizmente acordou, aquilo já não era recuperável. Depois é um navio demasiado grande. Exatamente, já estava incontrolável e a pessoa já estava desligada do produto. Claro. Mas são escolhas. Estás a falar da questão dos grandes players que vocês entretanto incorporaram e surgiu uma pergunta que é: o que é que foi mais difícil? Os primeiros clientes ou incorporar estes grandes players? Não, foram os primeiros clientes. Basicamente. Quando chegaram os grandes players já tinham notoriedade? Os grandes players é o seguinte: tu não podes mendigar nada. Não, quando teve sempre uma política que é: não há desconto para ninguém. Nós temos um tarifário. Tu queres? Bem-vindo, vamos acrescentamos, portanto. Exatamente. Se achas que é muito caro, percebemos também. Se não é para ti, percebemos também. Não há contrato de fidelidade no quanto custa. Uma loja que pode parar amanhã de manhã. Não há aquela coisa que tens de ficar 6 meses, 1 ano, assim. Isso significa acreditar mesmo no produto. Se dá dinheiro para ti, fica. Se não dá, é que pode funcionar para a loja A e não funcionar para a loja B. Claro. Localização, posicionamento, produtos. É que assim, o mais complicado foram os primeiros clientes a pagar, mas também nós fizemos aqui uma pirataria, né? Nós éramos 3, sem equipa comercial, sem equipa de nada e sem grande experiência. O que é que nós fizemos? Foi em 2007, já ao fim de 2 anos e meio ali, já mais 1 ano de preparação, mais 2 anos e meio, e 3 anos e meio quase sem ganhar nada, estás cansado. Já chega um momento que dizes, bom, ok, isto está a crescer, mas quando é que a gente ganha dinheiro? Quando é que a gente fatura? E basicamente o que é que nós fizemos? Pegámos nas lojas que nos compravam alguma publicidade, no quanto custa, eram 4, 5, 6, e metemos essa loja em destaque no topo das listas, e metemos o logotipo delas, porque até no início era só o nome da loja, e estavam todas ordenadas, da mais barata à mais cara. E quando a gente criou aquilo que a gente chama o Click Premium, foi pegar nas lojas que nos pagavam publicidade, meter o logotipo delas e meter uma primeira posição. Então as lojas que pagavam estavam em destaque e depois já ordenado do mais barato ao mais caro. E nem falámos com as lojas, metemos elas ali, sem elas sem saber e sem dizer nada ao mercado. Ao fim de 2 ou 3 dias, porque as lojas é uma coisa que elas fazem muito, é se comparar, né? Elas estão atentas ao que fazem concorrência, elas usavam elas próprias o quanto custa para analisar a concorrência. Começaram a dizer, mas porquê que aquela loja tem o logotipo, está à minha frente, tem o melhor preço? Mas ela aderiu ao serviço premium, que não havia, não existia, era tudo. Mas quanto é? E a gente teve ali quase de inventar um valor por clique. Foi 3 cêntimos, que era ridiculamente baixo, né? Sim. Quase com aquele medo que ninguém contratasse, a gente foi para 3 cêntimos, a gente podia ter ido para o dobro ou o triplo que eles pagavam. Aí depois demorou, isso foi um primeiro erro, depois demorou muitos anos a subir. Mas ok. E fui assim, então começou a aderir 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e 10, e quando mais tinhas, mais as lojas que não pagavam desciam. Claro. Então, e perdiam visibilidade, e perdiam cliques. Até aquelas que a gente meteu gratuitamente, que nos tirámos, que já tínhamos outros, acho que quiseram voltar, e depois ao fim de e se continuavam a querer pagar mais é porque compensava estar no topo da lista. Quando tens mais cliques, mais visibilidade, automaticamente o modelo de negócio de publicidade hoje em dia. E depois até chegar 1 ano depois, desligámos o grátis. Então, já tínhamos lojas que chegam e hoje em dia todas as lojas estão no quanto custa pago, que é normal, é um serviço, trazemos negócio, né? Claro. Mas foi assim que basicamente a gente fez pagar as lojas. Sim, obviamente é uma estratégia interessante que na realidade é a questão do foco no produto, não é? Eu estou a prestar um serviço, estou-lhes a provar quase que este serviço vale a pena, portanto, que é uma coisa. E tu também fizeste uma coisa que me fez aqui um paralelismo com uma conversa que tive há uns dias com um empresário, que é, podia haver uma tendência vossa de ir primeiro às grandes cadeias por uma questão de gerar notoriedade. E também falei com o empresário no outro dia que expandiu o negócio para a Espanha dele, e ele é líder de mercado neste momento em Espanha no setor dele, e a estratégia dele foi muito interessante, que foi primeiro começar em todos os mercados, menos Madrid e Barcelona. Ok, pois. Quando chegou a Madrid e Barcelona, na realidade já era líder de mercado. E nós temos muito uma tendência em Portugal, Lisboa e Porto, não é? E na realidade há muitos outros mercados. No vosso caso, Lisboa e Porto seria a Vorten, a FNAC, etc. Exatamente, é? Portanto, e começar, mas na realidade, e nós no setor que atuamos, a mediação imobiliária, temos as grandes marcas, onde nós nos incluímos e vamos chegar um dia, mas a verdade é que a maior parte dos players, e nós não se olha muito para isso, mesmo no nosso caso na expansão estamos cada vez a olhar mais para isso, as grandes marcas representam 15% do setor. Depois, obviamente, representam um volume de negócios grande, tem mais peso, mas é algo que muitas vezes quem está a começar o negócio não tem logo a tendência de eu quero ir
tratar com aquela empresa grande, não tem capacidade de negociação, vai ser esmagada a margem, etc., em vez de começar por este trabalho mais miúdo e ganhar alguma notoriedade. Foi algo que vocês fizeram de uma forma muito Basicamente, o que é que acontece? Quando é normal uma pessoa dizer, se ele tem 15 a 20% do mercado, falar com tens logo 15% do mercado, é interessante, claro, né? Deixa-me ir. Só que esqueces uma coisa, não só eles têm um poder de negociação, como disseste, muito superior ao nosso, e não olham para ti com credibilidade se tu não tens ninguém, se não tens tração. E que nós aqui tivemos mesmo de criar tração e que melhor, mais fácil para uma loja que quer crescer e que tem poucos clientes, né? Então não havia opção. E também nós não éramos grandes comerciais, basicamente, e não via bater à porta da Vorten e não havia LinkedIn. Eu acho que as pessoas têm que voltar mesmo atrás, que era outro mundo. Não conseguias ligar para uma Vorten e querer falar com a pessoa responsável do marketing. Não existe isso. Hoje em dia vais a um LinkedIn, pesquisas Vorten, pesquisas CMO ou CEO, assim, chegas à pessoa, mandas a mensagem, responde ou não, mas sabes quem é, né? Naquele momento era sorte. Tinha de ser quase eles a vir bater à porta. Sim. E então a história foi um bocadinho engraçada da entrada deles e claro, assim, mas foi obrigatório. É engraçado porque hoje em dia, estou-me a lembrar agora de um episódio, eu enquanto consumidor, há provavelmente um ano e meio atrás, eu ir à Vorten e chegar a um determinado produto na prateleira que eu já tinha consultado online e perceber que estava mais caro na loja do que no online. E o que a pessoa faz, se-me agora a recordar, foi ao quanto custa ver o preço. Em vez de ir ao site da própria marca, foi ao quanto custa consultar o preço. Para fazer a referência, exatamente, porque é mais rápido. Funciona mais bem, é engraçado. Mas uma coisa que também, sabes que havia lojas que tinham bloqueado o quanto custa nos sites, no computador das empresas, dos funcionários lá na empresa, para não poderem ir comparar o quanto custa. A MediaMarkt foi o caso durante alguns anos. Porque havia aquela coisa de, não, isto aqui nós não comparamos com estas lojinhas de esquina, nós somos a MediaMarkt, nós temos preço e qualidade e serviço. Mas o produto é o mesmo. A pessoa não quer saber. Mas daquelas histórias que tu dizes, ok, as pessoas olhavam de nós um bocadinho de alto e depois... A determinada altura, estou-me agora a lembrar, a determinada altura, quase que o Google, que é uma gigante, começa a fazer um bocadinho o que vocês fazem também. Certo. Sentiram em algum momento ameaçados? Como é que sentiram neste momento e qual foi a reação? Olha, é o seguinte, nós não só sentimos ameaçados, como perdemos muito dinheiro. Não vamos estar aqui a inventar histórias, mas nós tínhamos lançado o Quanto Custa Brasil e o Quanto Custa Espanha. Eu lembro-me muito bem que em setembro de 2011, se não me engano, de um dia para o outro, acho que foi uma segunda-feira, uma terça-feira, até o responsável do Brasil manda-me mensagem dizer, olha, há um problema no site. Eu, porquê? Abre o site? Não, o site está a funcionar perfeitamente. Disse, não, o Analytics está aqui quase sem tráfego. Então, ou o site não abre ou há um problema do Analytics. E basicamente o Google, naquele momento, lançou o Google Shopping naqueles países. Portugal ainda não tinha, porque o tamanho faz sempre chega mais tarde, né? Claro. E basicamente na pesquisa orgânica, quando as pessoas pesquisavam um produto, assim, perdemos de um dia para o outro 90% a 95% do nosso tráfego. Isso provavelmente foi nos dias mais difíceis da empresa. É aquele momento que tu dizes, e agora? Porque a equipa do Brasil já estava grande, a equipa do Brasil eram quase 20 pessoas. Porque é um mercado gigante, e tu acreditas e apostas, né? E quando tu percebes que de um dia para o outro 95% do teu tráfego desapareceu, tu dizes, ok, então tu postas no início, tu dizes, é um dia, é um stress, há um problema, tu mandas uma mensagem, naquele dia tu não realizas o que é que está a acontecer, estás chateado, como é óbvio, né? Que é um dia de negócio a menos, mas tu dizes, ok. Sabe aquela positividade do empreendedor que é... É quase como o Instagram, quando vai abaixo, tu dizes, durante uma hora não tens estado no Instagram, não podes fazer um post. Ninguém morre, né? Mas se tu dizes, a partir de agora, a tua conta foi suspensa, e aquilo foi quase isso, quando custa e todos os comparadores, que percebemos ao fim de alguns dias que era só os comparadores de preços tinham sido penalizados, o nosso e os outros todos, que já havia grandes no Brasil, e aí tu dizes, ok, então isto vai doer, isto é guerra. Isto vai ser guerra, e foi o que aconteceu. Tivemos de fechar ao fim de um ano ou dois o Brasil, era insustentável, e a Espanha também. Quando a estava a fazer exatamente o mesmo percurso que Portugal, que é crescer, sem grande investimento, mas porque o serviço era bom, mas se ele te penaliza, e que naqueles momentos era só quase a fonte de tráfego, era só Google, ou pago ou grátis, porque não havia outras redes sociais, não havia nada, acabou por ali. Eles acabaram por trazer o produto para o Google Shopping para Portugal? Foi mais tarde. Onde realmente lançaram em Portugal assim de cabeça em 2016, se não me engano. Não sentimos tanto impacto
devido a quando já tinha algum nome, já tinha alguma marca, as pessoas tráfego direto, e a gente já investia em publicidade no Google, em AdWords, coisa assim, mas mesmo assim perdemos. Sim. E hoje em dia estamos com uma ação contra eles no Tribunal da Holanda, através de uma concertação de vários comparadores de preços, uma associação que a gente fez e contratamos advogados. Eles foram penalizados pela União Europeia de 2,7 mil milhões, mas o dinheiro é para a União Europeia, não é para nós. Nós somos prejudicados, mas eles é que levam o dinheiro, ok, vamos lá. Claro. E nós é que estamos a atacá-los aqui agora em tribunal, vai demorar anos e se dá qualquer coisa ou não, mas fomos prejudicados não tanto como noutros países. É engraçado porque a determinada altura o que acaba por acontecer é que nós fazemos pesquisa de produtos no Google e o próprio Google sugere o quanto custa como certo. por esses produtos, não é? Muitas vezes. Não estou a dizer na pesquisa, estou a falar na oferta de produtos. Certo, mas porque eu estou a pagar. Pois, ok. O que era grátis antes, hoje eu estou a pagar. Pois. Hoje em dia, quando custa, investe mais de um bom 1 milhão de euros por ano no Google, não é? Que antigamente eu tinha isso gratuitamente, isso claro. Mudou os números. Além de, eles estão a divulgar o quanto custa, mas é concorrência. Antigamente nós estávamos tão bem posicionados pela qualidade do tráfego e do conteúdo que a gente estava ali em cima. Mas isto faz parte, e já sabes que é, como eu digo sempre aos meus colegas, se tens medo da concorrência, abre um café no meio do deserto. E aí estás tranquilo, ninguém vai te chatear. Agora, nem os clientes. Nem clientes, nem está o mesmo, não tens concorrência. Claro. Agora, se queres concorrência, é a internet. Claro. Ainda mais hoje em dia. Sim, hoje em dia, qualquer pessoa lança um negócio igual ao teu com 1/100º do investimento que a gente teve. Claro. Com a inteligência artificial, com essas coisas todas, é lançar um comparador de preços, amanhã cria outro. E está pronto daqui a uma semana. Sim. Até sem programadores. Sem programadores é nada. É rápido. Sim. Isso é interessante e se calhar pode-nos levar aqui uma nova fase da conversa, que é exatamente a questão do e-commerce em Portugal. Quer dizer, não haverá muitas pessoas com a experiência de tantos anos que tu tens. Quais são as principais diferenças que tu notas de há 20 anos para cá, hoje? Obviamente há um mercado muito maior do que existe hoje em dia. Qual que foste vendo que foi os degraus que foi surgindo no e-commerce em Portugal? E-commerce, que na realidade é um termo que se começou a ouvir mais há 5 anos. Certo, exatamente. Olha, eu noto aqui 3 ou 4 fases diferentes mesmo do e-commerce. Inicialmente o e-commerce era o quê? Ver online, comprar fisicamente. Mesmo através do quanto custa. Havia muito poucas compras online. Pela confiança, os meios de pagamento, os MBWays, essas coisas, era quase cartão de crédito. Ias a um banco pedir um cartão de crédito e não compra na internet, é só bandidos, quase assim, então as pessoas ficavam logo atrás. Comparavam online e iam à loja fisicamente comprar. Foi o início do e-commerce em Portugal. Durante vários anos foi assim. Depois foi continuar a comparar e começar a comprar em algumas lojas mais conceituadas. Que já estavam aqui há uns anos, já começava a... Que sabíamos algum problema e íamos à loja. Exatamente, que ela não era muito longe, comprava online, mas ia lá... Ela não era a 800 km de casa. Ok, vamos lá fazer isso. E sentimos isso essencialmente nos produtos mais caros. As áreas que funcionavam muito era informática, como é óbvio, eletrodomésticos, imagem-som, um bocadinho de tudo que é consolas, tudo que era caro as pessoas já estavam dispostas a comprar e a arriscar, porque a diferença de preços versus as grandes cadeias como a Vorten, no final já era bastante grande. Enquanto tu poupas, imaginemos 20% numa televisão de 500 euros, já estás a falar de 100 euros, não é? Se tu poupas 20% num produto de 20 euros, não é significativo, quase. Vais justificar de comprar online com os portos. Naquele momento não havia isso. Por isso, nós sentimos essas 2 primeiras fases, que é, eu comparo, vou fisicamente, eu começo a comprar uns produtos caros porque já justifica realmente eu comparar os preços. Foi assim durante vários anos. Sentimos um acréscimo também de procura e do online, quando foi aquela crise financeira que houve nos anos 2011, onde realmente os créditos de habitação começaram tudo a subir, as pessoas ganhavam menos, houve layoff, aquela crise em Portugal financeira, tens menos, tens de comprar, tens de encontrar formas de pagar mais barato. E então aí nós sentimos que o quanto custa foi realmente uma mais-valia para as pessoas e que deu-nos um impulso em termos de notoriedade, mais notícias na televisão, mais procura de jornalistas, de dados, mais procura dos próprios utilizadores, as pessoas falavam, era quase orgulhoso, as pessoas diziam, comprei ali quando custa muito mais barato, vai. Sabes aquela coisa de eu sou mais à frente. Fiz um bom negócio. Fiz um super negócio, essas coisas todas. Sentimos isso, crescimento, e depois o que começamos a notar ao longo dos anos foi uma mudança das pessoas começaram a comprar cada vez mais produtos do dia a dia. Demorou,
a mais, mas é claro que o game changer foi o Covid, não há dúvidas, de um dia para o outro está tudo fechado, não há uma loja, tens duas opções, compras online ou morres de fome e não compras mais nada, e aí era Black Friday todos os dias, foi o Covid, eu dizia, eram 3 da manhã, e tínhamos tanto tráfego como nos melhores dias do Black Friday às 11 da noite. Uau. Era incrível, era uma maluquice. Eu acho que era daquelas coisas que tu vives uma vez, né? Já não voltará a acontecer. A gente estava todos em casa, porque a gente mandou todos os colaboradores para casa muito rapidamente, ainda mais tínhamos a vantagem de poder trabalhar à distância, comprar os negócios. Eu montei um escritório com vários ecrãs, televisores, para ver as visitas, as estatísticas e coisa assim. Aquilo a gente trabalhava quase 20 horas por dia, aquilo era uma maluquice, né? Mas foi bastante bom. E foi aí que tu viste que toda a gente foi obrigada. E aí foram pessoas de 70, 80 anos, já ligavam, mandavam e-mails a como é que se compra online, como é que se faz, com essas coisas todas. É seguro comprar, basicamente toda a gente foi obrigada a fazer. Sim. E aí mudou o tipo de produtos que a gente vendia cada vez mais. Hoje em dia o que se vende mais é saúde e beleza. Mas de longe. Vocês também têm esse sim. Hoje em dia basicamente temos um bocadinho mais de 2,5 milhões de produtos diferentes, não é? Onde não somos tão fortes é na moda, porque acho que é uma área onde há muitos bons players e tem um problema que é a taxa de retorno. Hoje em dia com os pagamentos de 3 ou 4 vezes as pessoas devolvem bastante. E depois tens uma gestão de toque, acho que não é para nós, mas hoje em dia saúde e beleza, rações para animais, as pessoas compram de tudo. Já vi compras que eu disse, mas pagas 2 vezes mais forte que o produto, mas se calhar só encontrou aquele produto ali. Sim. Não encontrava numa loja física. A falar, eu estava a pensar exatamente nessa. Acho que estamos numa nova fase, eu estou totalmente fora do ponto de vista do consumidor, que é, estamos numa fase em que há determinadas áreas em que nós já não encontramos os produtos nas lojas físicas, só no online. E vou dar um exemplo muito simples, já falei aqui algumas vezes no podcast, eu gosto de corrida, corro amadoramente, meias maratonas, e enquanto eu comecei há 10 anos atrás, eu ia a uma Sport Zone, ou seja, eu tinha uma oferta gigante de sapatilhas, hoje em dia não tenho. Nem lojas especializadas, eu tenho tudo online, porque também há uma variedade gigante de produtos, o stock cada vez é mais difícil, não compensa, etc. Então, acho que estamos numa nova fase em que as lojas já começam a ter quase o produto que sai mais na loja e o produto alternativo está na venda online. Exatamente, é isso. E cada vez menos lojas, até quando tem lojas físicas, não têm stock. Não querem, porque é um risco financeiro, que é, se não vendes, ele vai desvalorizar, assim, nós temos um histórico de 90 dias, mas nós temos mais histórico, e tu pegas um iPhone hoje e vais ver o preço daqui a 6 meses, ele baixou 300 a 400 euros. Se tu és uma loja que não o vendes, perdes 400 euros. É por isso, hoje em dia, o que a maior parte das lojas fazem é encomendar diretamente ao fornecedor, porque também o mundo dos fornecedores mudou. Antigamente tu tinhas comprado um fornecedor, tu recebias, tu preparavas encomendas, hoje em dia estamos no mundo do dropshipping, que é, tu tens uma encomenda, fazes à loja A, mas a loja A nunca vai ver o produto, é diretamente o fornecedor que te manda para ti, se calhar com a embalagem da loja, e como se fosse a loja, e essas coisas todas, mas tu nunca... Olha, nós internamente passámos agora por um processo semelhante, nós quisemos lançar uma pequena loja interna para trabalhar o endomarketing, e a primeira fase, fizemos um investimento, stock. Estou farto, tenho ali um armário cheio de camisolas que ninguém compra. Qual é a solução seguinte? No caso do têxtil, print on demand, não é? Portanto, é muito mais fácil, dá muito mais variedade. Lançámos a loja, o que acontece é que mas eu gostava desta cor assim, ou eu gostava deste produto mais primo, ou eu gostava deste produto mais barato para um evento. O print on demand, nós não queremos fazer aquilo um modelo de negócio, é algo interno, portanto ainda por cima conseguimos ter uma variedade gigante. Estava também aqui a pensar numa outra questão que eu acho que poderá ter-se vindo a ser, sei que já não foi, uma transformação no setor do e-commerce, que é os marketplaces das grandes marcas. Não é? Então, hoje em dia vamos a uma FNAC ou a uma Worten e temos... Isso não é de certa forma uma concorrência vossa? Claro. Tem peso? Sim, claro que sim. Os marketplaces são compradores, indiretamente. E nós próprios lançamos o nosso marketplace em 2018, né? Porque sabes qual era a primeira pergunta que as pessoas faziam com o quanto custa? É seguro comprar nas lojas que estão no quanto custa? Era a pergunta número 1 de longe. Claro. Porque quando tu tens Vortens e tens vou meter a loja da esquina lá em Sacavém, e que vejo, 200 euros mais barato, mas tu moras aqui em Braga e vais a Sacavém, não, se calhar se tem um problema, estou lixado. Mas é seguro comprar, e eu mesmo se eu fazia uma seleção, conhecia as lojas, essas coisas todas,
não tinha garantia que a minha loja não fechasse. Claro, sim. Okay? Não conheço a saúde financeira como é que está a empresa. A gente dizia que sim, que é seguro, mas era sempre bom ter alguns cuidados, essas coisas todas. E havia sempre, infelizmente, de vez em quando, histórias menos agradáveis. Hoje em dia, com o Marketplace, o problema é zero. O risco é zero para as pessoas. Tu compras num quanto custa, o dinheiro está cativo numa instituição financeira, que só é libertado para as lojas o dinheiro da transação e a nossa comissão quando tu recebeste o produto, passou os 14 dias do prazo de devolução e correu tudo bem. O teu risco é zero, ok? E nós e outros marketplaces, o risco é zero para o utilizador. Por isso, quando nós lançamos isso, resolvemos uma grande parte do problema das pessoas, é seguro, ok? Se a pessoa está mesmo com dúvidas, compra no nosso marketplace e o senhor tem risco zero. Se quer ir à loja diretamente, também faz, que é um serviço útil e funciona muito bem. Por isso, sim, quando a FNAC lançou o Marketplace, quando a Vorten lançou o Marketplace, houve a DOT também, que era pertencia à Vorten, à Sonai e aos CTTs, que entretanto fechou, a Amazon, Temu, Shein, gente, hoje em dia Marketplace, a Leroy Merlin é Marketplace, a Decathlon é Marketplace, a gente tem Marketplace. E só não há mais, às vezes é que eu diria, não digo por preguiça, diria mais porque as lojas não querem, mas se tens muito tráfego, faz todo sentido lançar os Marketplace. Os concorrentes hoje em dia, lá está, voltamos à questão do produto e do foco no produto, e do vosso grande benefício é que numa única plataforma tem todo. Se eu vou a uma Decathlon, eu vou ter um Marketplace de desporto, eu não vou ter de outras áreas, e ali acabas de ter tudo num só. E como é que ao longo de 20 anos tu consegues manter todas estas facetas do e-commerce que falámos, manter-te atualizado a ti, a equipa? Qual é a preocupação que está constantemente no negócio? Vamos vendo as coisas, vamos evoluindo e trabalhando, ou há sempre uma preocupação constante de tentar prever o que é que vai acontecer? Não, tu tens de antecipar, sim. Claro que há situações que acontecem e tu não podes antecipar. Covid não antecipas. Claro. Ok, naquele momento a gente teve de acordar e tomar medidas de escalabilidade, essas coisas todas, de contratação mais rápida, porque ninguém previa nada daquilo. Ter um Black Friday durante meses e meses e meses, ninguém nesta terra tinha previsto isso. Não é? Aí depois havia lojas que nunca tinham site e tiveram a fazer sites e nós tivemos de integrá-las a correr. Ok, senão tu tentas fazer o quê? Ver tendências, tens de ser muito curioso, acho que quando tens de empresário tens de ser muito curioso. Tens de ter a humildade que não sabes nada. Okay? Tens de ser muito curioso, analisar o que é que vai acontecer, olhar para fora, porque temos também de ter a realidade, Portugal é pequeno. Okay? Eu costumo dizer uma coisa, e no nosso setor isso acontece muito, nós temos como falamos há pouco, eu não gosto de dizer a palavra atraso, mas a verdade é que há muitas coisas que chegam mais tarde a Portugal, mas isso pode ser visto de dois pontos de vista, que é, ok, efetivamente não temos aquilo que os outros têm mais cedo, mas tem uma grande vantagem, que é nós conseguimos antecipar as tendências do mercado, etc. Portugal tem uma vantagem e desvantagem que é o seu tamanho. A desvantagem é que justamente há serviços que chegam aqui mais tarde, porque realmente não há escala para quem os lança, e tem outra vantagem, que é há serviços que chegam mais cedo, porque é fácil de testar. Okay? Não é muito caro. Então testas em Portugal, funciona, até vamos depois fazer lá fora. Hoje em dia, eu amanhã, se quisesse lançar um comprador em França, eu tinha de ter muito dinheiro, porque o mercado é tão grande, a concorrência de competição é tão grande que já tinha de ter uma base financeira bastante forte. Num país como Portugal, como não há muita gente, se calhar ainda me safo em algumas áreas. Por isso, não podemos querer queixar da mesma situação. Mas é claro que nós temos de estar sempre atentos ao que se passa lá fora e também muito atentos ao feedback das pessoas, porque independentemente do que se passa lá fora, os teus clientes são nacionais. Claro, e as lojas estão... é uma cultura diferente. A cultura, exatamente, a maneira de comunicar, essas coisas. Então tens de estar muito atento ao que se passa e sobretudo, aceitar as críticas, aceitar as críticas e ouvir os teus clientes. Isso é a base. Dói, mas é fundamental. Dói, sim, às vezes são injustas, a gente diz que o cliente tem sempre razão. Sim e não, depende da forma que ele diz. Se é com respeito, mesmo se está assim um bocadinho agressivo, se a falta de respeito, acabou a razão ali, né? Claro. Mas, basicamente, sim, está muito atento. Mas é muito engraçado o que tu disseste agora. Lá está, tem tudo a ver às vezes com a perspectiva que nós olhamos para as coisas. A questão do mercado português ser um mercado pequeno, efetivamente é um mercado que permite um teste mais simples, e a verdade é que cada vez mais, não era muito bons anos atrás, nós vemos marcas criadas em Portugal a querer internacionalizar, não era comum. Vocês fizeram esse processo, na altura, ali com aquele timing. Mas depois disso tentar algum processo de internacionalização, decidiram manter-se. Depois já perdemos a janela de oportunidade. Porque depois aconteceu duas coisas, que é os compradores já não estavam na onda, hoje em dia cada vez menos, e a tendência é marketplace, e vamos ser honestos, lançar um marketplace, sei lá, em Espanha,
tens a Amazon, vamos. Pois. Não estou a dizer que a gente não tínhamos qualidade de serviço para lá, mas vou ter de investir bastante, porque não é só abrir o site e as pessoas chegam com quanto custa, ou até quanto custa. Temos a marca, quanto custa, está tudo pronto, não é? A gente já tinha a marca, mas como é que as pessoas chegam lá? Os custos de publicitários, além de ser mais caros por clique, porque há mais concorrência, é preciso muito mais dinheiro porque o mercado é maior. Por isso, às vezes o que eu digo, é melhor ser o rei de Portugal com nada lá fora, não é? E são escolhas, e então a gente teve de fazer escolhas, mas é claro que hoje em dia lançar lá fora muito difícil para nós. Ok. Diz-me uma coisa, hoje em dia obviamente está na ordem do dia a questão da inteligência artificial, não só, especificamente na área do e-commerce, como é que achas que vai haver alguma alteração? Por exemplo, o Google vai deixar de ter tanto peso e um chat GPT provavelmente vai rivalizar, já sentem isso? Já há tráfego diretamente? Sim, bastante. Okay. Sim, acho que vai haver uma mudança completa. Eu acho que daqui nos próximos 2 ou 3 anos o Google já não vai ser metade do nosso tráfego, claramente. Acho que quando digo o Google que tu conheces hoje, pode ser o Gemini, sim. Ok, está tudo certo, que é da mesma empresa, mas já não vai ser da forma de pesquisar ali, andares a ver uma lista de produtos ou a lista e fazer página 2 ou 3, quero uma máquina a lavar para mim, para a minha família, somos 4 e essas coisas, e o sistema dá-te a resposta, tão simples quanto isso. De onde vem a base da informação, isso é uma coisa que está-se a trabalhar, mas hoje em dia vai mudar completamente. O que vai mudar também bastante, eu acho, no coisas, é o número de pessoas a trabalhar na área, como temos a falar antes de começar, porque para mim, e eu acho que o CEO da NVIDIA disse a entrevista há 2 anos atrás, quando ainda estávamos numa fase brincadeira do AI, ele disse às pessoas que quem estava a estudar ou ia iniciar a estudar para ser programador, que parasse e fizesse outra coisa. Quando ele já ia chegar já era tarde, e hoje em dia tu já vês, já é tarde. Uma coisa é tu já sejas um profissional com experiência, conhecimento, outra coisa é iniciar, nenhuma empresa vai te contratar. Hoje em dia um programador, nós chamamos de programador tarefeiro, sem querer ser pejorativo, mas a pessoa que está ali e recebe, olha, tem que fazer este tipo de código para aquela função, provavelmente vai ser substituído por inteligência artificial. Mas já está. Sim, exatamente. Em qualquer área isso acaba, nós falamos também em off, ainda da área do marketing, etc. Design. Aliás, é engraçado que as áreas criativas nunca se pensou, mas foram as primeiras áreas quase a ser substituídas. Mas há 2 coisas que a máquina não substitui, pelo menos ainda, né? Que é a estratégia e o pensamento crítico que precisa ainda ter. E eu vejo muito poucas pessoas a preocuparem-se em ter essa skill, que não é uma skill que se aprenda na faculdade, é ler livros, é falar com pessoas, é ter experiências, etc. E isso é algo, por acaso, que eu acho que o setor e os negócios, como nós os conhecemos, vão mudar exatamente por isso. Vão precisar de menos pessoas tarefeiras, mais pessoas a pensar, a analisar comportamentos, etc. Ver dados e perceber o que é que está a acontecer. Antigamente tu analisavas o final do mês, como é que foi o mês passado. Aqui quase em tempo real tu consegues perceber as tendências. Se realmente, olha, imaginemos que está tudo interligado num e-commerce e tu chegas ali e tu dizes, olha, podes-me verificar se quando está sol e quando está a chover, se há uma diferença de produtos que eu vendo mais ou que eu vendo menos? Consegues-me dizer isso? Antigamente pedias isso a um colaborador, ele ia buscar uma coisa, ver o tempo que estava em Porto, em Lisboa, a que hora choveu, que não. Ali não precisa estar, é só faz uma pergunta assim por alto. E o sistema diz assim, sim, a tendência mudou. É isso, vendes mais X, vendes mais isso, tens tendência a vender esta categoria. E isso é o que vais ter. Pessoas que vão estar a interpretar, a ter a visão de antecipar as coisas. Porque tarefeiros, cada vez menos. E nós vimos o quanto custa, no máximo do pico em junho de 2021, éramos 81 pessoas, ok? Hoje em dia somos muito, muito menos. E faturamos mais. E fazemos mais coisas. Por acaso, vou citar um concorrente, já falámos aqui, né, que é a Amazon, e eu não ouvi uma expressão porque nós também estamos muito aqui numa fase em que há um crescimento tão exponencial que nós não conseguimos medir o quão vai ser este crescimento. E ele disse uma expressão que eu gostei muito há uns tempos atrás, que foi: estou preocupado em o que é que se vai manter nos próximos 10 anos e não o que é que vai mudar. O que se vai manter, o que eu sei vai manter, eu posso controlar. O resto, eu vou ter que reagir. Tenho que reagir cada vez mais rápido, mas eu vou ter que reagir. Isso, uma das coisas que eu sinto, e queria a tua opinião, hoje em dia, é que é cada vez mais fácil alguém que está a começar um negócio novo concorrer, pela questão do digital, com, por exemplo, vamos falar na tecnologia, com uma FNAC, com uma Vorten, etc. Sentes que vai ser ainda mais fácil com esta questão da criptomoeda, do Web 3.0, da inteligência artificial?
como é que tu vês isto? Vai ser cada vez mais fácil? Vai haver menos poder nas grandes cadeias? É o seguinte, é mais fácil se lançar, não é mais fácil ter sucesso. Coisas diferentes. Se lançar é uma coisa, ter sucesso é outra. Claro. Porque não é... Tu tens sucesso, como a gente disse, o produto é bom que as pessoas gostam. Por isso, se eu lançar amanhã, eu quero lançar uma FNAC, ok? Ter um site de e-commerce, encontrar fornecedores, fazer dropshipping, em poucos horas, desenvolver uma plataforma dias, até... eu faço isso em coisa. E agora? É a mesma coisa que eu ter um café no meio do deserto. E os clientes, onde é que eles estão? Então, depois tem que ter uma estratégia. Vou ser muito mais barato que toda a gente? Não. Pelo preço não chegas a lá nenhum, há sempre um que tem mais barato que tu. Claro. Ok. Por isso, lançar sim, hoje em dia. Agora, conseguir ter a credibilidade, a confiança dos consumidores e ter o serviço, aí continua a ser exatamente como antes. Qual é a tua valor? Nós tivemos no Quanto Custa, e eu pessoalmente, agora que saí, estou noutros negócios e estou a fazer, sempre a pergunta que me faço é: o que é que eu estou a acrescentar? O que é que eu estou a fazer de maneira diferente? Se é para ser mais um, opa, vou lançar um Booking, ok, o que é que eu tenho? Tenho mais hotéis? Não. Tenho um melhor serviço? Dificilmente com o Booking. Tem comissões mais baixas? Potencialmente, mas é isso que vai fazer a diferença. Vem alguém assim que tem mais comissões ainda mais baixas. Pois, exatamente, há sempre o hotel diretamente vai fazer mais barato, claro. Por isso, o que é que eu acrescento realmente aqui ao valor? E eu acho que a pergunta que as pessoas, os novos empreendedores vão ter de fazer é mais isso, que é um serviço novo? Ok, então estás a criar, estás a aproveitar. Por isso, mas o sucesso vai sempre depender do que é que tu estás a trazer, qual é o problema que tu estás a resolver. E de que forma eu consigo que as pessoas percebam que efetivamente estou a resolver esse problema. Exatamente, tu tens de convencer, tu tens de chegar a essas pessoas e dizer: olha, eu estou aqui, eu vou fazer isso. Agora, isso é algo que nós sentimos, falamos com muitas pessoas que querem ser empresários, empreendedores que ainda não são. E eu costumo dizer que muitas pessoas vêm com uma grande fé no marketing de esperança. Não, eu vou... E é inevitável, nós podemos estar um bocadinho mais atentos aos cafés de bairro, etc., que abrem e fecham, não é porque o café não seja bom, é porque eles não fizeram nada para atrair clientes, não se diferenciaram, etc. Portanto, e vêm do marketing de esperança, eu abro uma porta e as pessoas vão ter comigo. Então, se no físico isso já não acontece, então no online ainda... Não, exatamente, olha, por falar do café, eu estou aqui a analisar uma situação perto lá do Porto, um potencial negócio e coisa, e não estou a dizer: vai dar certo. Não, a primeira coisa é: espera, qual é a concorrência? Qual é o mercado? Qual é o tamanho do mercado? O que é que quem está a ter sucesso, o que é que ele faz? Então andei a ver no Zona o que é que tem sucesso fazem. Claro. O que é que eles vendem, o que é que eles faturam, quais são os horários deles, que tipo de design que eles fazem. Tem de estar muito bem preparado. O empresário não é só ter uma ideia. Como digo aos meus colegas, eu tenho 50 ideias por dia, quase 51, mas não valem nada. É assim mais algumas a que eu passei ontem. Por isso, ideias não é a execução que faz a diferença. E isso não vai mudar. Agora, o que tens hoje em dia é ferramentas que te ajudam a ganhar tempo e a fazer coisas. Ferramentas de business plan, ferramentas para programar um site, de análise de dados, essas coisas todas. Isso é uma mais-valia gigante comparada a nós já está. Mas execução está em ti e tens de ter aquela resiliência. As horas que falavas há pouco, o número de horas, porque por muito, é mais rápido, há mais ferramentas, mas continua a ser necessário o empresário estar a colocar um determinado número de horas. Há uma coisa que eu nunca vou aceitar, ou não aceitar, nunca vou estar de acordo, é quando as pessoas me dizem: eu quero ser empresário, mas vou ter um equilíbrio na minha vida pessoal e coisa. Não esquece, estás enganado. Eu por acaso não existe o equilíbrio. Sim. Vai haver momentos que vais conseguir dedicar mais tempo à família, e acho que é importante, mas se a tua casa está a arder amanhã, se tu não estás a pensar em pintar, ela está a arder, apaga o incêndio. Por isso, vai haver dias quando és empresário dias, ou semanas, ou meses, quando o teu único tempo que tu passas em casa é à noite a comer e dormir um pouco, e amanhã toca aí para cedo, para sábado e domingo, porque é necessário. Não há volta a dar. Quando foi o Covid, que a gente tinha visitas, não havia fins. Estávamos todos fechados em casa, mas mesmo se não fosse o caso, não há tempo para mais nada que eu dormir um pouco e coisa. Por isso, esse equilíbrio não existe. Acho que um bom empresário sacrifica de uma certa forma para dar qualidade de vida à família e às pessoas à volta dele, mas tem de sacrificar um pouco. Sim, houve aqui um convidado que disse há uns tempos, uma expressão que eu gostei, pode conseguir alguma integração. Certo. Mas equilíbrio
passa a mensagem de que é 50-50, não é? E não é. A verdade é que não... 80-20. Agora, uma coisa que eu pessoalmente hoje em dia tento cada vez mais praticar é que esses 20 sejam efetivamente presentes e com verdadeiros qualidade. 20, exatamente. Porque... Sem telemóveis, sem coisa, com essas situações todas. Exatamente. Agora, quando o tal equilíbrio que tu estás a dizer é 50-50, a mesma coisa para um colaborador de uma empresa. Sim. Se uma pessoa quer crescer na empresa, quer ter sucesso, não pode dizer vou fazer 8 horas. Porque o que ele está a fazer a mais, aprendizagem, leitura, o que a gente quiser, cursos, é para ele não está a fazer isso para a empresa. Tu dizes, mas eu não estou a ganhar mais por isso. Mas tu estás a fazer isso para ti, porque um dia até podes ser empresário, um dia até podes criar a tua própria empresa, tu um dia até podes crescer dentro da própria empresa, ou noutra, mais tarde. Tu estás a fazer para ti, esquece o estou a trabalhar para uma empresa. Não, trabalha para ti. Eu gosto muito de uma expressão que é quem quer construir algo, seja uma empresa, uma carreira, não é com o que faz das 9 às 5. Não, é com o que faz antes e depois disso. Claramente. Isso permite evoluir. Aquelas análises que falavas há pouco não foram feitas das 9 às 5 quando os teus colaboradores estão todos a ligar. É feito depois desse horário. Quando tu estás no office, onde eu trabalhava, agora eu mudei um bocadinho a minha rotina, levanto mais cedo, mas onde eu dizia eu era mais inteligente, vamos chamar assim, era à noite. Porque quando eu não tinha ninguém a bater na cabeça, a poluir, e eu estava focado e então fazia essas coisas. Agora já consigo um bocadinho mais, o teletrabalho também trouxe essa vantagem, né? Quando eu estou em teletrabalho, consigo estar mais focado, mas basicamente quando lanças um negócio e muitos anos depois, só mesmo se aquilo tiver muito sucesso e que hoje em dia já estás ali em modo Sherman ou outra coisa assim, tu trabalhas 16 horas por dia. Quando digo trabalhas, às vezes nem estás a trabalhar, estás a comer ou estás a ver uma série, mas nem te lembras do episódio de ontem, já estás ali. Olha, é engraçado que estás a dizer porque até partilhei com ele na equipa no outro dia que eu uso o Apple Watch há muitos anos e há uns tempos fartei-me das notificações, eu já tenho muitas coisas ativadas, mas ele não se dava a dar muito e deixei de usar. Depois senti falta de uma coisa, que é momentos em que às vezes até estou com o meu filho e vem-me uma ideia. E eu não queria pegar no telefone, então Apple Watch, Siri, guarda-me isto. Então, lá está, é o que estás a dizer, até porque naqueles momentos que o nosso cérebro, o nosso subconsciente está mais livre, acaba por trazer algumas isso é a vantagem de IA, é exatamente essa. Eu fazia muito áudio, justamente, me pegava no telefone, mandava-me o áudio e no dia a seguir ouvia os meus áudios e apontava o que tinha a fazer. Hoje em dia abro o ChatGPT, e está na mesma coisa, mete lá e até peço, olha, já agora vai buscar informação sobre isso. Além da minha ideia, ele já está a trabalhar para mim. Ele já está a fazer aquele trabalho que eu ia fazer no dia a seguir. Eu estou a conduzir e estou a falar com o ChatGPT, às vezes fazer brainstorm com ele. Por isso eu acho que é a vantagem de hoje em dia para as pessoas que querem se lançar a isso, mas não se esqueçam que são eles que vão fazer a diferença, não é o ChatGPT. O ChatGPT vai dar a mesma resposta a 3 mil milhões de pessoas no mundo. Sim. Agora, a tua interpretação, a tua maneira de fazer é tua. Excelente observação. Isso leva-me aqui estamos a conversar aqui há algum tempo, a uma pergunta já quase final, que é, se tu tivesses hoje 25 anos, como na era atual, com os conhecimentos que tens, que tipo de negócio é que tu lançarias e se seria ou não no digital, não é mesmo? Olha, hoje em dia eu ainda estou a lançar negócio no digital, por isso, mas porque é o que eu diria que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, e aqui a minha carreira já está numa fase avançada. Mas para te ser muito sincero, se eu tivesse hoje 25 anos e que eu estivesse a pensar num negócio, a base do meu negócio não seria digital, mas haveria uma componente digital. Mas eu acho que eu voltava para uma coisa de serviço à pessoa. Porque eu acho que estamos aí para um setor onde estamos cada vez mais inteligência artificial, robôs vão chegar aí, estão a caminho, daqui poucos meses para o estrangeiro, anos para Portugal, vais ir a um café, não vais ter ninguém a te servir quase nada, vai ser tudo só robôs, até humanoides, a te servir, a te trazer a comida, essas coisas todas. A casa a limpar. Exatamente, preparem-se para isso que vai chegar. A Tesla, o futuro do negócio da Tesla é isso, não é mais carros. Os carros vai ser residual para eles até podem deixar os carros aos chineses se eles quiserem, mas eles estão a fazer a inteligência para robôs. Por isso, o que vai acontecer é que há muitas pessoas com capacidade financeira vão querer de novo voltar a ter pessoas. Esses aí vão querer de novo, então eu a fazer e iria para serviço à pessoa. Apoio para idosos, apoio para pessoas que têm solteiros, que não têm tempo, essas coisas todas. Serviço em casa, serviço de um pouco do Uber, mas mais humanizado, um serviço mais premium. Eu olhava porque
Eu, quando conheci o Uber, eu estava no Uber, eu tinha a sensação que eu era o presidente, né? Tinha ali garrafinha de água, tinha reforçados, assim, carros de alta qualidade. Eu hoje entro no Uber, parece que, meu Deus, quase o transporte público é melhor. Sim. Em alguns Ubers, sim, né? Sim. Em alguns sítios, porque assim sorteio Uber Black. Então eu acho que a fazer eu tentava ir à contramão do setor. Okay. Mas com uma parte digital, porque o marketing e a divulgação tem de ser digital, como é óbvio. As pessoas estão no telemóvel, não é? Até porque nós sei que já não estamos a sentir, vamos sentir uma coisa nos negócios. Havia uma estratégia quase arcaica, que ainda se usa hoje em dia, que é o passa-palavra. Só que cada vez menos as pessoas se conhecem, se relacionam, portanto o passa-palavra vai, se já não tem muito menos impacto, nós não percebemos, mas no futuro vai ter ainda menos. Não é? Aquela questão de, eu conheço o meu vizinho, eu recomendo, hoje em dia as pessoas moram num prédio e não se conhecem, portanto isso já não e perguntas ao ChatGPT onde é que é o melhor sítio para comer, claro. Restaurante, assim, já nem pedes aos teus amigos, gente, que amanhã quero levar a minha namorada ali a comer, conhecem? Não, vais ao ChatGPT ou do Fork, ou o que quiseres. Mas é por isso que eu acho que há ali uma maneira, eu tentava apostar nisso. É verdade que o padrão de comportamento muda completamente. Eu vou dar um exemplo. Há 10 anos atrás eu ia de férias, como foi este ano, para o interior de Trás-os-Montes. O que é que eu fazia? Procurar um blog, tivesse um roteiro. O que é que eu fiz este ano? ChatGPT disse, exatamente. A minha intenção é esta, tenho uma criança desta idade, portanto, arranja-me atividade. Mas nem sempre corre bem. Por acaso correu. Fizemos depois uns ajustes. Eu fui agora, também com os amigos e a família, fomos aos Estados Unidos este verão, e uma das coisas que a gente fez ao perguntar ao ChatGPT, qual é a zona da Nova Iorque para a gente ter lá um Airbnb mais fixe? Mandou-nos para uma zona do Brooklyn. Aqui é porreiro, tem parques, essas coisas todas. No papel parecia fixe. Na realidade, quando a gente chegou ali, devíamos ter olhado um bocadinho mais. Correu tudo tranquilo, foi tudo tranquilo. Mas, às vezes o ChatGPT... Para validar, eu já lhe digo, e deixa-me as fontes onde eu posso confirmar a informação. Já me aconteceu, ele até dá-me estatísticas e eu perguntar, onde é que foste buscar isto? Desculpa, não fui buscar, não é? Eu acho que tem de haver sempre esse nosso trabalho de investigação e continuarmos a ser curiosos. Acho que é o risco que a gente tem com as da juventude, né? Que hoje em dia tem a sorte de, ainda outro dia estava a falar, eu conhecia a televisão preta e branca daquele tamanho, né? E conheço hoje em dia... a mesa de jantar para ir lá mudar de canal. A Netflix, e quando mudavas, havia um. Sim. Por isso, nós tivemos a sorte, pelo menos eu tive a sorte, que já estou com 50, de ter visto uma evolução tecnológica e espero ir a ver muita que vem aí, né? Os nossos filhos, vê hoje em dia, telemóvel, tablets, quase assim. Então tem escolha que se calhar está a tirar um bocadinho da curiosidade daquela pesquisa, né? Vais ao ChatGPT, faz um relatório, ele faz, já não precisas ler livros, já não precisas fazer nada. Que mostram aquilo que é a inatividade do cérebro quando usamos o ChatGPT. Exatamente, portanto, por isso acho que é o perigo que está aí, e é por isso que se eu quisesse fazer uma coisa, como eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de pessoas, estar com pessoas, tenho os meus momentos que eu gosto de estar isolado, não sou daqui ali a dar coisa, mas interagir com pessoas, acho que uma pessoa cresce e profissionalmente e humanamente, mas iria para essa área do negócio. Ótimo. Boa dica e nada do que eu esperava em termos de resposta, o que é ótimo. Olha, 2 perguntas finais. Falámos muito até ainda em off da questão do que é o empreendedorismo, etc. Quando tu ouves falar em empreendedorismo e das pessoas que têm sucesso na área do empreendedorismo, qual é que achas que é normalmente o maior mito que anda associado a este sucesso? Boa vida. Uma boa vida. Sinceramente, eu acho que as coisas... Eu já tive pessoas que eu penso que eu sou milionário. Mas, sinceramente, podia ter ganho mais se eu tivesse feito de outra forma, se eu tivesse até, se calhar, mais literacia financeira, mais experiência. Acho que sim. Mas também fiz o que eu soube fazer e como é que eu descobri. Assim, não posso queixar, tenho uma vida confortável e acho que comparado a muita gente em Portugal tem uma vida, e por isso tenho muita sorte, haja saúde e depois o resto eu resolvo, né? Mas muita gente pensa que lançar um negócio, amanhã de manhã estás milionário e essas coisas todas, porque não só já havia essa ideia, né? Que nós somos exploradores, que recebemos uma fortuna, que quando fatura 100 euros é saíras para o bolso. A quem me dera a mim, se sobrar 10, esquece-se do nosso sócio silencioso. Exatamente. Pega quando ganhamos e pega quando perdemos. Esse aí está garantido. Está super tranquilo. Isso é que é um bom negócio. Se calhar o melhor empreendedorismo é criar um Estado, né? Comprar meio e criar um Estado. Isso é que é o melhor negócio. Mas eu acho que é o maior mito é isso. Eu acho que uma pessoa, se faz um negócio, se lança para ser empreendedor por dinheiro, está completamente errado. Eu acho que o sucesso, a parte financeira, é uma finalidade.
mas não é o objetivo. Sim. É uma finalidade se as coisas correm bem. Quando lanças um negócio tens duas opções: ou corre bem ou tu aprendes. É sempre assim. E é por isso que eu acho que quando lanças um negócio é porque tu adoras o que estás a fazer. Tu vais gostar daquela aventura e vais tu gostar da caminhada que vais fazer. Nem sempre é fácil. Mas vai ser muito complicado. Tens de ter uma estabilidade familiar bastante boa. É aconselhado. Às vezes não é possível, mas é aconselhado porque é duro. É muito duro. Tens dias que consideras acho que a pior pessoa do mundo. E há dias que achas que és o maior, tens estes altos e baixos emocionais, é preciso saber gerir isso. E sobretudo tens de ter a humildade de dizer, hoje estou aqui, está a correr bem, amanhã ninguém sabe. Claro. Ninguém sabe, por isso é esse mito, sim, que somos todos milionários, também por causa das redes sociais. Sim. Sabes que há muitos empreendedores hoje em dia que estão com aquele personal branding, que eu pessoalmente sou contra. A minha frase preferida que eu aprendi no Jumbo, que era do fundador do Auchan, que é para viver feliz, viver escondido. Amém. É a minha frase, não tenho redes sociais. Tive durante uns tempos, hoje em dia só tenho o LinkedIn, aí que a gente foi só falar, né? Mas foi só o LinkedIn porque acho que é útil para o meu negócio, do resto não tenho, estou escondido, estou bem. E porque não é por eu ter conseguido ou ter conseguido e vai ser por igual a todos. Por isso façam algo que gostem, dediquem-se a 100%, se der, melhor é continuar, se não deu, aprendeste muito. Porque eu acho que nos erros que a gente aprende bastante. Quando corre bem, tu não sabes se é sorte, se é o mercado, se é coisa. Mas quando tu falhas, tu sabes porque é que falhaste. E então aí estás a aprender bastante. Perfeito. Última pergunta que tenho para ti, Paulo. Qual foi o melhor conselho que recebeste até hoje e que teve um impacto naquilo que foi o teu caminho nos negócios? Não tenhas medo. Para mim, o dia que começas a ter medo, já foste. Se tens medo de perder o que conquistaste, se tens medo de arriscar, não és feito para ser empresário. Não és feito para ser empresário. Sim. E para mim é o melhor conselho que me disseram: para de ter medo. Força. Tu não tens certeza. Porque nós muitas vezes na nossa cabeça, nós fazemos filmes, somos grandes realizadores, né? Fazemos filmes e pensamos, maior parte do tempo, 90% de coisas que nunca vão acontecer. Nunca. Claro. Positivas ou negativas. Sim. Nunca vão acontecer. Então, se uma delas é o medo, e se eu fizer isso e perder, e se eu fizer isso e assim, aí tu ficas bloqueado. Esquece. Pode correr muito mal, é verdade. Tenta proteger, mas não tenhas medo. E acho que é isso, mas que para o empresário, então aí é a base. Para qualquer pessoa, acho que sim. Uma nova proposta de um emprego, vai. Se não correr bem, e verás, naquele momento tomas a decisão, mas hoje em dia, e se não correr bem, se calhar daqui a 6 meses estás milionário, porque estás aqui a pensar, estás a perder tempo daqui. Não tens informação. O que não controlas, tenta não pensar. Tenta, não é sempre fácil. Claro. Mas o que não controlas, não penses. Por isso não tenhas medo, faça. É o melhor conselho que eu recebi e que eu posso dar, é não tenhas medo. Isso faz-me lembrar uma frase que eu ouvi há alguns anos atrás e que passou a ficar gravada aqui na minha memória, que é: começa a ficar entusiasmado com o que pode correr bem em vez de preocupado com o que pode correr mal. Exatamente, é isso. E na nossa vida pessoal exatamente a mesma coisa. Que às vezes a gente tem de se lembrar que hoje estamos aqui e amanhã podemos não estar. Isto é num instante. Então se tu estás a dizer, não, eu vou começar a aproveitar amanhã, não, para o ano é que vai ser, mas para o ano se calhar não estamos cá, qualquer seja a nossa idade. Por isso acho que a coisa é: aproveita o máximo que tu podes, cria memórias, essas coisas todas. Eu digo, levanta-te. Eu tive a sorte, vou ser muito sincero, de quando eu nasci, como eu disse, em França, eu vivi em caravanas. Não tínhamos quase nada. E na realidade isso fez o quê? Fez-me pensar que eu vim de tão baixo, felicidade incrível. Claro. Pais amorosos, família, amigos, nunca me faltou comida nem nada, mas comparado ao que eu tenho hoje, que me lembro que eu tive, hoje em dia podia dizer que eu sou o sortudo do mundo. Claro. Porque se eu conseguir ser feliz ali, que venha aí amanhã. Perco a minha casa amanhã, tenho família e amigos, uma colher, e amanhã levanto-me e troco a trabalhar e 6 meses depois estou outra vez ali. Agora, por isso não tem de ter medo. Acho que uma pessoa tem de fazer isso.
Olha, acho que é uma excelente dica para que terminemos aqui a nossa conversa. Muito obrigado. Acho que temos aqui, primeiro, uma história incrível. Parabéns pela tua história, pela tua resiliência, porque foram construindo, porque acho que é notório, uma das marcas mais conhecidas em Portugal. O que não é fácil atingir, é muito baixa a porcentagem de pessoas que chega lá, portanto, parabéns. E depois, pela forma aberta como falaste aqui connosco, com certeza que vai ajudar. Já sabem, sigam as redes sociais do podcast, os episódios, e já agora o Paulo no LinkedIn, que ele está por lá também. Exatamente. Onde se para lá, se querem falar comigo, se têm curiosidades e querem trocar, quando eu posso, eu respondo sempre, às vezes com algum atraso, mas é com prazer que eu irei tentar dar ao menos uma opinião, um comentário, ou nem que seja passar um contacto. Perfeito. Muito obrigado, Paulo.